E a gente tem mostrado aqui ao longo da nossa programação que fatores climáticos têm afetado o plantio de soja em várias regiões do país. Em alguns lugares choveu demais, em outros a chegada tardia das chuvas se tornou o principal motivo para o atraso do plantio da safra 2022-2023. Sobre esse assunto, nós vamos conversar então agora ao vivo com Lucas Luiz Costa Beber, vice-presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso. Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí que nos assistem. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês aí. Mais uma vez, né? Um prazer é todo nosso. Bom, Lucas, o primeiro eu gostaria que você trouxesse para a gente, então, um panorama do plantio da soja aí na sua região, no seu estado, quando começou o plantio e em que condições esse plantio está no momento. Então, Felipe, esse ano o plantio, ele foi muito bom em algumas regiões e algumas atrasaram. No estado inteiro, até agora, as chuvas não normalizaram, ou seja, a situação de muitas chuvas esparsas, né? E também com volumes irregulares aí. Nós temos municípios aí que estão já com mais de 20 dias sem chuvas, tem municípios com 15 dias sem chuva, e as regiões aí que estão mais preocupantes ainda, sem dúvida nenhuma, a região leste, oeste e noroeste do estado, aonde tem situação de plantio ainda poucas áreas, né? Mais a região noroeste aí que está um pouco mais atrasada, mas a região leste aí a gente ouve falar bastante situação de replantio e também na região oeste, região de Campo Novo do Parecis, Pras Norte aí, bastante replantio, Desciolândia aí próxima entre Diamantina e Tangará da Serra também. Então são regiões significativas aí, grandes regiões produtoras que estão com essa irregularidade e preocupa também, né, lá na frente o milho. O pessoal reclama aí que a soja, mesmo nos lugares onde chove melhor, aonde se iniciou o plantio no dia 26 de setembro, né, que foi numa época boa, logo bem no início aí, bem no fim do vazio sanitário, alguns lugares, porém depois teve um espaço aí sem chuvas, né, e também como elas estão irregulares, então essa reclamação dos produtores, né, eu posso falar também, a minha lavoura fica no município de Nova Mutum, e eu tenho observado também a soja florescendo, né, e com porte muito baixo. Então, isso preocupa. Aonde a gente tem irrigação, a gente está irrigando porque as chuvas não estão sendo suficientes. Exatamente esse atraso, então, aí na chegada das chuvas em alguns municípios, algumas regiões do estado de Mato Grosso, por exemplo, primeiro, já que a gente está falando do estado de Mato Grosso especificamente, nesse primeiro momento, então, agora a gente pode dizer que vinha num ritmo bom de plantio, o estado de modo geral, mas agora, daqui para frente, pode ser que deu um atraso no ritmo do plantio, né? Isso, na verdade, agora no dia 11 de setembro, o estado já estava com praticamente 92% cultivado, né? Então é um número bem significativo. Porém, esses 8% que faltava ainda estão poucas as chuvas. E lá no início, quando iniciou, numa época, digamos assim, boa, cedo, também foram chuvas esparsas, não foram gerais no estado, e também, então, alguns produtores começaram antes, diferença de divisa de fazenda, né? Muitas vezes, um vizinho plantando, o outro esperando, e acabou para alguns. Conseguiram plantar cedo e outros já atrasaram mais o plantio. Então, o que a gente vê, assim, pode afetar lá na frente, principalmente para o milho um pouco aí nessas áreas que sofreram atraso. Situação muito parecida, pelo que eu tenho ouvido relatos aqui, a gente tem conversado com produtores rurais, também tem acontecido no estado de Goiás, né? Lá em Goiás a chuva também andou atrasando em algumas regiões e aí o ritmo por lá do plantio também deu digamos assim, foi um pouco atrapalhado, comprometido, né? Correto, justamente, né, próximo da região aqui do Vale do Araguaia, né, seja a divisa Mato Grosso, Goiás, aí, sem dúvida nenhuma, é uma das regiões aí mais afetadas aí esse ano, que é a que mais eles estão preocupados justamente com essa questão do plantio do milho lá na frente e também, né, em algumas situações, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso também, replantio. Um produtor que eu conversava hoje do município de Paranatinga, ele planta uma área de 3.000 hectares, aproximadamente 15% faltava ele plantar,
e tinha mais 15% para fazer de replantio. Então, uma situação que preocupa bastante aí, quanto mais você anda para o leste do Mato Grosso, próximo da divisa com Goiás. Bom, apesar dessas intempéries aí climáticas que a gente tem registrado e até mostrado aqui durante a nossa programação, de maneira geral, qual a sua expectativa para essa safra aí no seu estado, por exemplo, em relação à área, à produtividade, à expectativa de crescimento ou ficar no mesmo patamar da última safra? Como é que você tem analisado isso? Então, segundo dados do IMEA, aí a gente vai ter um incremento de aproximadamente uns 450 mil hectares de soja, né? Porém, estimando produzir, o ano passado a média foi de 59,13, esse ano está estimado 59 sacas por hectare. Essa última safra perdeu 59,3 e agora está sendo estimado a próxima em 59 sacas. Então já tem um aumento de área, porém uma diminuição de produtividade. Então, por enquanto é aguardado e ainda é cedo, né, Felipe, para a gente falar, porque a gente sempre fala, o mês de dezembro e janeiro são muito cruciais, que são os meses onde se inicia e finaliza grande parte do enchimento de grãos da soja, e ainda é incerto. A gente sabe que no curto prazo, aí, nos próximos 7 dias, todas as regiões têm previsões de chuva, porém volumes baixos. Após esses 7 dias, de 7 a 15 dias, volumes melhores são aguardados. Mas a gente, como fala, é previsão, né? Ainda é incerto e lá na frente também a gente precisa. Sabe-se que a falta de chuva atrapalha no enchimento de grão e o excesso lá na frente, da metade de dezembro até a metade de janeiro, também pode atrapalhar com maior incidência de fungos, menor luminosidade, né, que muitos anos acontece, mas ainda é cedo para a gente falar num número firme aí de estimativa de produtividade do Estado. Com certeza, os meses de nos meses de dezembro e janeiro tudo pode acontecer, né? Então é preciso ficar de olho e acompanhar Exato. dia a dia. Agora, além das preocupações aí com o tempo, com as intempéries que podem acontecer, os produtores também se preocupam muito e com razão, né? Com a ferrugem asiática. Já há relatos, inclusive, do aparecimento em algumas lavouras aí do seu estado e também de outros estados. A ProSoja, de maneira geral, tem monitorado essa questão? É algo que chega a preocupar já? Então, normalmente a gente, quando aparecem essas manchas, essas notícias, a gente vai em loco para achar. Por enquanto, a ProSoja não encontrou ainda essas áreas com ferrugem. O que se faz muitas vezes é um pouco de terrorismo, né? Em relação, claro que tem, é um comércio também, né? Você tem um custo muito alto aí para o controle das doenças, então se começam rumores. Então a gente sempre tem verificado, o que a gente deixa sempre o recado para o produtor é procurar aplicar em horários bons para que a planta absorva. Agora, nessa situação seco, fica um pouco complicada a absorção, então evitar as horas de maior incidência do sol, né, o uso do fungicida, que até alguns princípios ativos podem acontecer de queimar as folhas da planta, então buscar e aplicar nos horários mais de madrugada, né, onde está mais fresco e tem um pouco de umidade, a planta apresenta menos estresse, e fazer na hora certa, né? A gente sabe que o triunfo aí dos produtores sobre a ferrugem foi quando se passou a ter mais cuidado, a fazer as aplicações preventivas aí para evitar que a doença entre, porque depois que ela entra, o controle fica mais difícil, o custo aumenta e a eficiência aí acaba ficando menor. E a gente sabe que o produtor tem se preocupado e tem feito muito bem o dever de casa. Nos últimos anos, aí, a ferrugem não tem preocupado tanto devido a esse grande cuidado dos produtores. Algo recorrente, então, que os produtores estão cada vez mais atentos, né? E também existem cada vez mais ferramentas para esse monitoramento. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma outra pergunta sobre um outro desafio que a gente tem acompanhado ao longo dos meses. Inclusive, ano passado foi muito falado, que foi a questão de custos de produção, insumos com valores muito altos. Eu queria que você, agora com mais de 90% aí do plantio no estado de Mato Grosso, por exemplo, de que maneira você consegue observar para essa safra os custos de produção? Foi algo que é algo que tem pesado também no bolso do produtor? Sem dúvida nenhuma, se a gente olhar nos últimos 3 anos, a gente teve um aumento das commodities, mas
os insumos subiram, principalmente os fertilizantes, alguns deles aí nos últimos meses tiveram um pouco de recuo, mas se a gente pegar a paridade em sacas de soja, está igual ou maior que há 3 anos atrás, quando a soja valia metade do valor de hoje, né? E tem um problema também recorrente que está sendo observado aí em algumas lavouras, aonde a soja com algumas biotecnologias não estão conseguindo fazer um controle eficiente das lagartas que elas deviam controlar. E com o clima mais seco, a incidência e a pressão da lagarta aumenta. Então, produtores comprando aplicações extras, né, para lagartas que antes não eram problema nas sojas com biotecnologia, agora passam a ser problema e tendo incremento de custo. E a gente sabe que comprar em cima da hora, às vezes o mercado não está preparado para entregar tudo isso daí, então às vezes acaba ficando mais caro aí para o produtor, mais difícil de achar e mais caro comprar em cima da hora o produto, né? Então, o ano que vem já para outra safra, digamos a 23, 24, se continuar do jeito que está, o produtor já vai ter que fazer antecipado também a compra desses inseticidas aí que antes não eram usados para essas sojas de biotecnologia, com biotecnologia. Na verdade, só a lagarta Spodoptera mesmo que era a preocupação, e agora outras lagartas também estão atacando a soja com biotecnologia. Bom, Lucas, a gente falou aqui sobre alguns desafios, então, que os agricultores, principalmente os produtores de soja, estão enfrentando nesse ano, mas com certeza com muito otimismo para o resultado final aí, né, no ano que vem, durante a safra. Nós falamos sobre os desafios do clima, os desafios da ferrugem asiática, os desafios do custo de produção, mas a gente torce com certeza para um ótimo resultado na próxima safra. Eu queria deixar, então, aqui o meu agradecimento pela sua participação, o Lucas Costa Beber, que é o vice-presidente da ApraSoja Mato Grosso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu, Lucas? Obrigado, Felipe. Em nome dos nossos 8.000 associados de Mato Grosso, a gente agradece também a oportunidade de conversar e passar aí a realidade aí da nossa lavoura, do desenvolvimento da próxima safra. Obrigado, um grande abraço.